bem. Eu fiz uma espécie de roteirinho, não é? Com essa imagem que é muito chocante, vocês a reconhecem imediatamente, não é? Mas é uma imagem também muito corriqueira, como diria a Hannah Arendt, banal, não é? É algo que acontece em qualquer que seja a prisão deste nosso país, não é? Essa espécie de submissão de pessoas que estão confinadas a uma situação extremamente degradante. Essa imagem ela é muito anunciativa. Eu tentei ver se o Sebastião Salgado tinha fotografado prisões, ele não o fez. Então, esse é um seminário internacional, não é? E com a participação de vários pesquisadores, e resulta de um esforço desse grupo que sustenta um projeto chamado de indicadores de cidadania e de políticas públicas no âmbito penal. Né? O nome do seminário é esse, e o nome da minha fala, vocês viram na programação, é a banalidade do mal e as políticas públicas prisionais, ou a falta delas, não é? Que é muito mais aquilo que eu vou indicar, baseado no que os grandes autores que eu estou utilizando estão me informando. Então, vamos lá. Esse segundo slide, ele é só com imagens de propósito, porque ele nos revela algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o nó que tem em cima, não é? Remete muito à obra do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, na qual ele usa uma expressão muito interessante, que eu estou fazendo uma adaptação aqui. O homem é uma corda atada no abismo, né? Sobre o abismo. E aí, então, eu vou me permitir uma licença para dizer: o homem, segundo o autor que me serve de referência nesse início de fala, é uma corda atada entre dois abismos, o manicômio e a prisão. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês, apresentando esse slide? Em primeiro lugar, dizer que a prisão tem antecedentes na obra de Foucault, né? É dele que estou falando, né? Foucault trabalha a sua tese de doutorado na final da década de 50 e a defende em 60 e publica em 60 com um sucesso estrondoso editorial, não é? Traduzido no primeiro ano em mais de 60 línguas, não é? O biógrafo James Miller vai estar afirmando isso o tempo inteiro, e ali Foucault mostra como, com a experiência da loucura, o Ocidente faz uma espécie de elemento de memória social, de confinamento, de isolamento, de marginalização de determinados sujeitos. Antecede a loucura a lepra. A lepra é devastadora na Idade Média, estamos falando de pandemia, não é? A lepra é devastadora na Idade Média. A um certo momento, nos conta Foucault, no primeiro capítulo dessa primeira parte do livro, né? A um certo momento, a lepra desaparece. Só que as sociedades medievais, as cidades medievais, construíram edifícios que albergaram os leprosos. Era para lá que eles eram destinados para não contaminarem as pessoas que habitavam a cidade. E depois, aí ao lado é o panóptico, sim, Emerson. Então, mas antes estamos falando da loucura, para depois irmos ao panóptico. Então, no leprosário, né, o que as sociedades fizeram foi construir umas certas tecnologias de isolamento daquele que era uma ameaça, de confinamento dele e, num certo sentido, até de um relativo cuidado. Por exemplo, as ordens religiosas, né, super prevalecentes nesse cenário medieval, elas enviam seus membros para cuidarem dos leprosos, sabendo que poderiam não retornar, porque eles, né, também ficariam com o mal, né, seriam amaldiçoados. Mas eles fariam isso em nome da misericórdia divina. Misericórdia é uma palavra que junta duas coisas, né, dois substantivos: a miséria humana e o coração de Deus. Então, é como se Deus olhasse para a condição finita, miserável, precária,
frágil do homem e fosse lhe acudir. É claro que isso tem a ver com o pecado, mas não é aqui o momento de a gente discutir isso, embora Foucault discuta lá nesse seu primeiro capítulo da parte 1. No segundo capítulo, Foucault vai mostrar como uma outra organização arquitetônica, mas ao mesmo tempo social, vai ocorrer com o sumiço da lepra. Esses edifícios, os leprosários ficaram vazios, precisavam ser ocupados. Bom, nós temos, ciclicamente, estamos vivendo isso agora, né, no mundo todo, né, convulsões sociais. Então, a forma como os medievais, ou do mundo medieval para o mundo renascentista, se buscou solucionar as convulsões sociais, foi enviando para os antigos leprosários, agora adaptados, etc., né, os sujeitos que ameaçavam a mínima estabilidade social que existia, né? Então, esses ambientes ainda não são os manicômios, esses ambientes serão os hospitais gerais. Hospital geral, por quê? Porque ele vai receber os tipos associais, não são os doentes, né? Não leva o nome de hospital porque acolhe doente, mas porque acolhe os tipos associais que ameaçam fortemente a ordem social mínima que se conseguiu naqueles tempos de tantas convulsões. Vocês que conhecem a história podem recuperar os elementos que estão aí presentes, né? De forma que a prostituta, o rufião, o homossexual, o ladrão, o assassino, o bêbado, o dissipador da fortuna da família, enfim, todos aqueles tipos ameaçadores das instituições da estabilidade social eram confinados nesse lugar chamado Hospital Geral, né? Com essa população tão diversificada, ganha destaque uma figura, o louco. O louco passa a ser olhado, ele era mandado para lá também, não é? Não se sabia o que fazer com o louco, era mandado para lá, mas o louco não respondia a qualquer investimento de disciplina, de controle, de punição, não conseguia. Então, segundo Foucault, e aí a minha aposta, né, o que vai acontecer nesse cenário renascentista, né, já chegando para a modernidade, é que o louco passa a despontar no horizonte moderno, né, como sendo uma figura que resiste a todo esforço de dar uma ordem racional à dinâmica social, né? Assim sendo, é preciso, sobre o louco, usar recursos extremamente sofisticados que vão ser construídos na sequência da história, e aí vocês já sabem que estamos preparando a chegada do manicômio lá na virada do século XVIII para o XIX. Deu um salto histórico gigantesco, a professora Esther, que é historiadora, deve estar horrorizada, mas o que eu quis foi sumarizar, objetivamente, que antecede a prisão, né, o leprosário e o hospital geral, que vai virar manicômio. Na construção dessas estruturas, o que é que as sociedades medieval, renascentista e moderna inicial conquistam? Conquistam a possibilidade de ter à disposição uma tecnologia, entre aspas, de controle social, uma tecnologia de lide com os tipos associais, uma tecnologia que possa dar conta desse aumento demográfico que, pouco a pouco, vai se verificar nas cidades europeias, segundo Foucault. Não é? Então, pronto, é somente isso que eu quero, né? Estou pensando e fazendo a sumarização da rica narrativa histórica do Foucault, que vai nos apresentar essa espécie de superposição, não é? O leprosário, né? O hospital geral e o manicômio. Pronto. Estou dizendo isso porque Foucault constrói a história da loucura dele na década de 60, portanto, né? Ora, Vigiar e Punir é de 77. Então, é um livro 15 anos, 17 anos mais adiante, não é? Portanto, muita coisa Foucault já superou, muita discussão ele já fez, tem pequenos textos preparatórios para a chegada de Vigiar e Punir. Eu estou manejando esses pequenos textos para fazer o meu próximo livro, estou trabalhando com um colega nesse tópico que é tão fascinante, etc. Quer dizer,
Na prisão, nós vamos ter, no Vigiar e Punir, nós vamos ter uma cena que é icônica, né? A cena do suplício, para marcar a virada, né? Do período clássico para o período propriamente moderno. Né? O que é que Foucault vai nos dizer? Foucault vai nos dizer que o modelo de punição supliciante próprio do regime monárquico vai ser substituído por um outro modelo de vigilância e de controle. Por isso, o Panopticon de Bentham. Né? Vocês se recordam, quem já leu Foucault, que o truque dele, né, nesse primeiro capítulo de Vigiar e Punir, as primeiras páginas, é uma citação, ele pega lá uma espécie de processo que ele recolhe de um arquivo, né, e mostra uma figura que se chama Demians sendo estraçalhada em praça pública para receber uma espécie de vingança do rei contra as suas ações que porventura tenha feito. E quais são os verbos que Foucault utiliza e coloca em relevo aí? Né? Ele é esfartejado, ele é atanasado, quer dizer, se coloca uma espécie de anzol, né, no bico dos mamilos para dilacerá-lo. Enfim, toda aquela descrição que, quando a gente lê, causa horror. O que é que Foucault quer ali? Quer chocar, é ardil de escritor. Foucault é muito, digamos assim, ardiloso na hora de construir os argumentos com os quais pretende provocar o seu leitor, não é? Porque se trata de provocação o tempo inteiro. Então, o que ele vai dizer? No mundo que suplicia, ou um mundo que suplicia, né, vai chegando ao seu declínio para começar a surgir um mundo da disciplina, de transformar o convidado útil à própria ordem social, como aí a gente vai ver adiante no desenvolvimento da leitura do texto. Portanto, entre História da Loucura e Vigiar e Punir, os dois nós, né? Veja que eu falei de nós atados entre dois abismos, inspirado em Nietzsche, não é por acaso que eu estou inspirado em Nietzsche, o biógrafo James Miller vai dizer que Foucault sorveu a filosofia de Nietzsche para escrever os textos que escreveu, não é à toa que ele se ocupa desses sujeitos menores, né, pequenos, problemáticos, complicados da estrutura social. Né? É isso que Foucault vai estar nos dizendo o tempo inteiro. Portanto, o preso, né, ele recebe, digamos, do ponto de vista institucional, ou a prisão recebe do ponto de vista institucional, essas camadas de tecnologias desenvolvidas, tecnologias de controle, desenvolvidas desde a Idade Média, com o leprosário, né, o hospital geral e o manicômio, que quase é contemporâneo com as prisões. Pronto, era isso que eu queria começar a colocar essa espécie de ponto de intersecção a partir do qual a gente vai continuar a nossa reflexão. Pronto, aqui nós temos, portanto, né, esses dois pontos. O que ganhamos com o leprosário? Eu digo aqui, deixa eu ativar aqui, pronto. Aqui vocês veem agora, ó, o leprosário é um lugar de abandono à própria sorte, o sujeito é jogado lá para morrer, não é? E morrer do jeito que se morre com a lepra na Idade Média. Não temos a SUFA, que faz o controle da doença. A gente não tem a cura propriamente da doença, não é? Mas a gente tem um controle eficaz da doença. Né? Então, na Idade Média, não se dispõe dessa substância química, não há propriamente essa ideia. É um mal, é uma maldição, né? E aquele que a contrai, ele está danado, portanto, ele está entregue à própria sorte. O leprosário é um espaço de expiação do pecado, né? Ele cometeu uma ofensa não somente aos homens, por isso o pecado veio, mas ele cometeu uma ofensa contra Deus, é o segundo ponto, e é o lugar da misericórdia, como eu acabei falando lá atrás. Né? Ora, toda essa herança sociohistórica se precipita, então, como eu já lhes disse, para o manicômio. E a prisão? O suplício é o espaço de cumprimento, é a ação, digamos assim, a ação do rei que faz cumprir uma pena que é da ordem de uma vingança. Me permita a concessão, Rômulo, você que é da área do direito vai me corrigir, fique tranquilo nesse sentido, mas eu estou fazendo plasticidade das palavras pelos meus objetivos
de arrolamento dos argumentos. A função da prisão é ressocializar a função declarada, e Foucault desenha bem isso em Vigiar e Punir, sobretudo desenhando a figura do carcereiro, do juiz e assim por diante, os personagens do mundo jurídico, né, que cuidam da mecânica, do aprisionamento e do seu funcionamento, do funcionamento da prisão. E Foucault coloca em interrogação isso, é mesmo ressocializar, cumpre essa função, né, ou tem outros escopos, né, recônditos nessa função declarada. Quer dizer, se quer, de fato, humanizar o cenário do suplício que não cabe mais na modernidade, nessa sociedade que dá passos largos para pensar, digamos assim, medidas civilizatórias que tolerem a transgressão, o crime, o delito, mas que não necessariamente aniquile o autor do delito para que ele seja reintegrado ou integrado, enfim, o que lá seja, tão discutido isso. Né? O efeito ilusório é que o crime ofende a ordem social. Né? Efeito ilusório, por quê? Porque, na verdade, o que Foucault vai estar o tempo inteiro subliminarmente construindo é a ideia de que esta sociedade que começa a se reorganizar a partir do século XVIII, sobretudo com a Revolução Política e logo em seguida com a Revolução Industrial, essa sociedade burguesa, ela fabrica o crime, ela tem um contingente, ela tem dispositivos mediante os quais ela estimula a prática criminosa e, portanto, o controle desses sujeitos. Os dois espaços possibilitam uma montagem de uma tecnologia de confinamento. Louco e preso são dois tipos associais. Como tratar essa gente? Né? Então, vamos lá aqui. Esse é o primeiro ponto da nossa discussão. Tá? Esse é o primeiro ponto da minha fala para tratar da banalidade do mal e as políticas públicas voltadas para o mundo prisional. Ok. Então, o segundo ponto dos três que estruturam a minha fala aqui busca o apoio em Hannah Arendt. Né? Hannah Arendt, que vai se dedicar a um fenômeno preparado no século XIX e que ocorrerá com tamanha crueldade no século XX, e vai refletir, que é, sobretudo, o Holocausto, não é? O genocídio de um povo, genocídio em massa, né? Esses títulos, essas palavras que a gente tem escutado tanto hoje, né? Então, a Hannah Arendt vai trabalhar esses nortes silenciosos na vida social cotidiana. No julgamento de Eichmann, né, esse funcionário do Estado, né, alemão, né, ele cometia crimes. E ele foi depois capturado na Argentina, na década de 60, e levado para Jerusalém para ser ali julgado e condenado. E ali foi sentenciado. Né? O Denis Walker determinou ou estimulou aqui ofereceu as condições para Hannah Arendt ir acompanhar esse processo, esse julgamento. Né? Então, Eichmann, quem é Eichmann? É aquele que é julgado e sentenciado por crimes contra a humanidade, né? Contra os judeus e por crimes de guerra. Três tipos de crimes que são irreparáveis. Quer dizer, segundo todos os protocolos, todos os documentos que rezam sobre crimes contra o coletivo, né? A natureza deles não compreende reparação. Quer dizer, é de tal magnitude que a gente tem que analisar com cuidado o autor, né, dessas ações tão destrutivas e destrutivas em escala, né? Destrutivas massivamente. Isso é que é preocupante. Mas o que chama a atenção de Hannah Arendt, e isso causa uma controvérsia absurda entre os judeus, sobretudo os judeus intelectuais, né? Hannah tem vários embates em Nova York, na universidade onde ela está discutindo essas coisas. O que chama a atenção de Hannah é que o Eichmann se diz, frente às acusações, essas acusações tão atrozes e de tal magnitude, é que eu sou inocente.
Não fui eu. Eram os tempos. Eu cumpri ordem. Não, não, olha, eu não pensei, né? Então, é exatamente isso, essa espécie de genocídio de autoria difusa. Não, olha, me escondi atrás de... Me escondi, né? Eu estava... Eram os ventos da época, né? Era uma determinação do meu chefe. Foi ele que mandou. Eu fiz porque ele mandou, né? Então, em nome de uma eficiência burocrática e de um crescimento consequente na carreira, Eichmann usava todos esses elementos, né, para poder colocar em pauta a sua inocência, né? E Hannah se pergunta de onde vem isto, né? Daí reflexão. Quer dizer, na máquina administrativa, sobretudo a máquina administrativa pública, o sujeito tem o respaldo de um coletivo, digamos assim, Rômulo me corrija se eu estiver errado, né? O sujeito tem o respaldo de uma coletividade invisível, de, em nome do Estado, essa entidade máxima, fazer coisas porque o Estado já pré-autorizou em um certo sentido. Então, não preciso refletir, né? Então, se eu vou a um hospital público, né? Então, né, o médico pode, desculpem a metáfora, o médico pode negligenciar a atenção e o cuidado da minha fragilidade, porque, enfim, está na hora do descanso dele, mas aquilo ali tem consequências, né? Essas consequências, quem responde? É que o atendimento público, o atendimento de saúde coletivo, embora o nosso SUS seja, de fato, uma coisa incrível e que a gente deve fortalecer cada vez mais, mas esse atendimento, né, é culpa do Estado. Mas como eu culpo o Estado? Como eu vou atrás do prejuízo? Não é? Como eu atribuo responsabilidades? Né? Então, o que a Hannah Arendt está dizendo é que ao sujeito, o sujeito Eichmann, ele tinha, digamos, a convicção de que ele fazia porque estava integrado a uma máquina e que ele não precisava pensar nas coisas que estava fazendo. Aliás, ele nem se colocava essas questões. Não é? Portanto, o que Hannah quer, no final do livro, é recuperar um conceito que ela, leitora de Aristóteles, o estagirita, né, o grego, né, da antiguidade, está propondo uma vida ativa. O que é uma vida ativa? É justamente uma vida que reflete. O conceito de ação em Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, é um conceito que pensa o refinamento da vida humana a partir da capacidade logocêntrica, o logos, que a gente traduz logo por razão para o português, mas o logos é a força que dota a vida humana do seu diferencial, da sua especificidade. Então, abdicar disso em nome de qualquer que seja a circunstância, para Hannah Arendt, o grande elemento que torna possível o sujeito declinar da própria humanidade, se por assim dizer. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro e último, vou passar rapidamente, porque a Estel, o Pedro, Inês, hoje de manhã, todos os conferencistas já deram aqui suas opiniões. Eu só vou rematar por uma questão de poder estar mostrando para vocês, que é justamente o diagnóstico do mundo prisional no Brasil. Essas fotos vocês reconhecem imediatamente. Essa primeira aqui, ela é de Sebastião Salgado, não é propriamente detentos, mas é de sujeitos que estão fazendo exploração de ouro lá no norte do país. Aqui a solidão numa cela com algema, né? Deve ter chegado agora. Aqui uma rebelião fotografada por Fernando Donassi, que participa do nosso projeto. Fernando mora em Portugal, fotógrafo, jornalista e documentarista, trabalha para a Reuters e tem dado muitas contribuições ao nosso projeto. Hoje mesmo mandou uma espécie de videodocumentário de 3 minutos. Vou ver se consigo passar para vocês amanhã. Hoje eu não consegui. Aqui é uma foto aérea, né? Da inspeção militar de um ambiente social ultrafragilizado, e aqui vocês veem uma cena absolutamente corriqueira das prisões do Brasil. Eu queria lembrar para vocês algumas coisas que as pessoas já falaram aqui, o Gustavo, não é?
A companheira de Gustavo, cujo nome me escapou agora porque é um nome difícil, falou disso. Quer dizer, em tempos... Andrija, obrigado, Gustavo. Em tempos normais, o que acomete o presídio, que já dá uma espécie de cenário trágico, não é? Para nós que visitamos, eu faço visitas ao cárcere, aprendi a fazer isso com esse grande companheiro, que é Edmundo Reis, e que me levou, e agora eu frequento, vou a visitas técnicas, levo os estudantes, enfim, trabalho com a professora Cláudia, que trabalha lá no HCT, vou ao HCT várias vezes. O que esses espaços de confinamento, não é, vivem nessa espécie de organização, entre aspas, tenebrosa? Né? Surtos de sauna, tuberculose, sarampo, meningite meningocócica, doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, uma série de ameaças à integridade da vida, né? Uma série de ameaças ao bem-estar do preso que é tutelado pelo Estado ali confinado, né? Ora, as afecções se tornaram banais, bem como os motins, bem como as rebeliões. Nós escutamos, por exemplo, ano passado, não é, a decepação de cabeças que foram desconectadas dos corpos lá no norte do país, e nós estávamos jantando, né? Escutamos aquelas notícias como algo extremamente banal. Quer dizer, é disso que a Hannah Arendt está dizendo. Quer dizer, tem certos escândalos contra a vida humana que é preciso ativar a capacidade de uma vida ativa, desculpe a redundância, né? Mas é necessário acionar, né, essa competência humana que Aristóteles já nos ensinou, de pensar numa vida que aposta numa atividade, sobretudo, das competências racionais, para colocar em primeiro plano os direitos humanos, os direitos civis, não é? Ok. Como medir a maximização dessa tragédia com a pandemia? É uma pergunta que eu faço. Quer dizer, o que as políticas públicas têm feito nesse sentido? Por exemplo, hoje eu lia na Folha de São Paulo, não é? Eu leio vários jornais de manhã, mas na Folha me chamou a atenção, foi o primeiro lugar que eu li, que o auxílio que o governo oferece às populações desempregadas e com dificuldades severas de autossustentação, que estavam excluídas as famílias dos presos. Isso não está no documento que sustenta a distribuição desse auxílio, mas um dos critérios que o governo utilizou para fazer economia foi não destinar para as famílias do preso essa ajuda de R$ 600. E aí tem várias denúncias a propósito do Dataprev, do DataSUS, etc., como o governo lançou mão dessas bases de dados para poder montar esse critério esdrúxulo, né, que não está regulado, que não está enunciado nos documentos que dão suporte, que dão sustentação. Para a minha fala, portanto, eu vou usar um raciocínio de Vacan, que eu acho muito interessante. Aí a gente volta a buscar os leprosários, os hospitais gerais, os manicômios, as prisões, não é? Quer dizer, essas coisas elas se superpõem, não é? Essas estruturas elas começam a fazer um desenho muito severo a propósito dessas realidades institucionais das quais estamos falando aqui. Diz o Vacan para os americanos, mas que é uma reflexão que eu acho universal, sobretudo na América Latina. O César, que é um especialista em América Latina, em prisão na América Latina, pode reverberar amanhã isso que eu estou recuperando do Vacan agora. Diz o Vacan: o gueto e o sistema carcerário em expansão tornaram-se ligados em um único sistema que atrai grande número de homens negros jovens. Essa malha carcerária emergiu de dois conjuntos de mudanças convergentes. As forças econômicas e políticas arrebatadoras reestruturaram o cinto preto de meados do século para tornar o gueto mais como uma prisão. E a sociedade do preso quebrou de forma que torna a prisão mais um gueto. A simbiose resultante entre gueto e prisão impõe a marginalidade socioeconômica
e a mancha simbólica de um subproletariado negro urbano. Lembro a vocês uma coisa que está evidente, no Atlas da Violência, por exemplo, vocês leem lá, é um documento que todos nós devemos ler, né? Nós que nos interessamos pelo tema, né? O registro do processo de aprisionamento, portanto, a porta de entrada da prisão, né, que é o aprisionamento, o registro, por exemplo, num bairro popular daqui de Salvador, chamado Lauro de Freitas, né, ele é feito com os seguintes critérios, entre aspas, né? Vai preso jovem, de até 28 anos de idade, pobre, preto, analfabeto, tem somente até o segundo ou terceiro ano primários, e morador de periferia. Pronto. São elementos que realmente estarrecem a nós outros, quer dizer, o que Vacan, em outro texto seu, extraordinário, vai dizer, nas prisões da miséria, né? A miséria tratada como fenômeno policial. Aqui tem um outro texto, eu mando para vocês, enfim, não vou precisar ler, porque é a retomada e o reforço disso que acabei de falar. Deixo que os meus dois debatedores possam escavar na minha fala os pontos curvos, distorcidos daquilo que eu cometi. Muito obrigado pela paciência e vamos, então, passar imediatamente a palavra ao professor Rômulo, para que corrija as mal traçadas linhas de pensamento que eu acabei de apresentar para vocês nessa escrita tortuosa. Rômulo, com você. Eu queria colocar algumas questões, rapidamente, né? 10, 15 minutos. Primeiro, lembrar todos que o nosso Código Penal, que originariamente é de 1942, 41, 42, mas que sofreu em 84, na parte geral, uma reforma, nos 120 primeiros artigos ele sofreu uma reforma substancial em 84, mas perceba que já agora, nesta reforma de 84, de 1984, continua constando no texto do Código Penal, quando trata de medida de segurança, né? Medida de segurança, portanto, para inimputáveis, supostas pessoas que não compreendem o caráter ilícito, que não se pode autodeterminar de acordo com este conhecimento, é assim que está lá, o inimputável está conceituado no nosso Código, por incrível que pareça. Mas esse artigo do Código, o 97, ele ainda estabelece que a medida de segurança, portanto, para pessoas que supostamente não tinham conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou se tinham, não podiam se autodeterminar em relação a ela, essas pessoas, elas estão sujeitas a esta medida de segurança, que pode ser internamento ou um tratamento ambulatorial, conforme a pena seja, respectivamente, de reclusão ou detenção, por tempo indeterminado. Então, você veja que no Brasil, né, desde o ponto de vista da nossa normatividade jurídico-penal, o sujeito que é inimputável, ele se submete a uma privação de sua liberdade, no caso da internação, ou a uma restrição desta liberdade, no caso do tratamento ambulatorial, segundo o Código, por tempo indeterminado. Muito mais gravosa, portanto, é a consequência para o inimputável do que é para o imputável, que supõe-se agiu com vontade, etc, etc. Isso, evidentemente, que foi mitigado por uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 527, que é uma súmula relativamente recente. Mas, ainda assim, percebam que esta súmula diz que o máximo da medida de segurança é como se, para contemporizar este absurdo que é esta previsão do Código Penal, da indeterminação da medida de segurança, o Código diz assim, enquanto não cessar a periculosidade. Ou seja, nós ainda trabalhamos no século XXI com o conceito de periculosidade, que é típico do positivismo, da criminologia positivista.
ou do positivismo criminológico, como se queira. Esta súmula 527, que foi comemorada à época, e ainda hoje é comemorada por alguns, ela estabelece que a duração da medida de segurança, ela deve observar o máximo da pena combinada para o crime, abstratamente. A pena combinada abstratamente. O que já é um absurdo, porque se tratar de um imputável, certamente nunca ele vai ficar o tempo máximo da pena combinada abstratamente. Nunca ele ficará, porque, evidentemente, que terá direito aos benefícios da lei de execução penal e nada, obviamente, contra os benefícios, muito pelo contrário. Claro que tem que ter os benefícios, a progressão de regime, o livramento condicional, a suspensão condicional da pena. E isso não é dado ao aquele paciente sujeito a uma medida de segurança. Isso mostra que, nada obstante estarmos no século XXI, como é que é tratado no Brasil o inimputável. Né? Estou falando de um Código Penal cuja reforma se deu em 1984. Estou falando de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Bom, essa era uma primeira questão. A segunda é que, você falando de Hannah Arendt e do livro em que ela comenta, que ela trata do famoso julgamento de Eichmann, eu me lembrei de um outro livro, só que eu não lembro o nome do autor, é um alemão, eu realmente não lembro, e não deu para pesquisar aqui, mas é um livro bastante conhecido, porque ele virou filme, né? Então, normalmente, quando o livro vira filme, ele fica mais conhecido do que o livro. Ou o livro fica conhecido exatamente por causa do livro. Mas o título é O Leitor, né? É a história de um adolescente que tem um caso com uma mulher, uma alemã, e ela é analfabeta, né? E ela tem muita vergonha de ser analfabeta, de uma tal maneira que nunca este adolescente, né, até que termina um namoro, ele nunca soube que ela era analfabeta. Ele só vai descobrir quando ela finalmente se submete a um julgamento, porque ela cometeu crimes contra os judeus na Segunda Guerra. Ela, enfim, ela era guarda de uma determinada... Ela estava levando algumas prisioneiras para um campo de concentração e prende essas prisioneiras numa igreja, e com um bombardeio dos aliados, acaba que essa igreja pega fogo e ela prende, enfim, ela é julgada pela morte de dezenas de mulheres, morreram queimadas, sufocadas dentro da igreja. E num julgamento que é acompanhado por este agora, não mais um adolescente, mas por este jovem advogado, ele se forma em direito e tal, e acaba descobrindo que a sua amante, agora, a sua amante do passado, agora é uma ré por esses crimes contra a humanidade, ele acaba descobrindo que, na verdade, ela era analfabeta, o tempo todo ela não sabia ler, né? Uma das razões pelas quais, inclusive, ela não pode ter um emprego e acaba aceitando aquele emprego. Enfim, essa é outra história do livro. E ela tem muita vergonha, ela tinha muita vergonha de ser analfabeta, né? Nunca disse. Mas ela gostava de literatura, então ela pedia a ele, né, para ler os grandes livros, as grandes obras de literatura. E ele lia, né? Depois fazia um amor, mas antes lia os livros e tal. E ela mesmo na cadeia, ela queria ouvir as histórias, né, dos grandes clássicos. E ele gravava em fitas, cassetes, as histórias, e mandava para ela. Isso depois ele ficou sabendo, né? E ela finalmente, depois que ela ia ser solta, depois de cumprir um período na prisão, quando ela, na véspera dela ser libertada, ela se suicida. Quando ele vai procurá-la no dia em que ela seria solta, para tentar ajudá-la de alguma maneira, se colocar novamente na sociedade, né? Você falou em si, ressocializar, que é uma falácia incrível, ela se suicida, né? E a grande sacada do livro é
Por que ela se suicida? Ela se suicida porque ela aprendeu a ler na prisão. Ela aprendeu a ler e ela compreendeu o ato, ou os atos que ela tinha praticado. Ela compreendeu o mal que efetivamente ela tinha feito, que aquilo ali era algo injustificável. Então, a vergonha e a culpa não lhe cabiam, e ela pôs fim à sua vida. É um livro bastante interessante, O Leitor. E, para terminar, e eu não quero aqui, em absoluto, Menezes, fazer, e todos os outros colegas, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, porque seria, de minha parte, muito leviano fazer isso. Não estou fazendo comparações, portanto, não tem nada a ver com a banalidade do mal de que fala Arendt. O que eu quero dizer é que, no Brasil, repito, sem comparações, banalizou-se o mal. O mal de colocar pessoas encarceradas, o mal de prender gente que ainda não está definitivamente julgada, o mal de encarcerar como uma forma, ainda que provisoriamente, como uma forma de antecipação de uma pena, o mal de punir por punir, de punir para se fazer alguém sofrer no cárcere, isso se banalizou. E sem comparações, foi banalizado exatamente por quem atua no sistema de justiça criminal, que são os membros do Poder Judiciário e os membros do Ministério Público. Cada qual com o seu papel, cumprindo o seu papel, de mandar gente para a cadeia sem a necessária fundamentação. Porque nós temos um tanto de outras medidas que podiam ser levadas em consideração ao invés de levar gente para a cadeia. Mas se opta, porque se banalizou o mal, se opta pelo encarceramento. Nada obstante, nós tenhamos, repito, uma série, uma pletora de outras medidas cautelares possíveis. E temos muitas, mais de 20, mas se prefere o sofrimento, o suplício de que falava Foucault. E isso não vai mudar com lei, porque em 2011, quando houve uma reforma do Código de Processo Penal, que se alterou o artigo 319 do Código e se elasteceu com um sem número de medidas cautelares diversas da prisão, e se pensou que finalmente esta mania que nós temos, esta banalização do mal, que é prender preventivamente, que isso finalmente ia ter um fim, o que se deu foi rigorosamente o oposto. As prisões provisórias multiplicaram-se de uma tal maneira que hoje, dos quase 800 mil, não estou bem certo qual é o número, mas chega aí um pouco menos, um pouco mais de 800 mil presos, um terço disso é de preso provisório, preso que nem sequer o Estado ainda disse que é culpado. Como você diz, não é, Menezes? Estão sendo decapitados, porque levar alguém para a prisão no Brasil é condená-lo a uma vida indigna, a uma existência indigna, e muitas vezes à morte. E isto não é possível, ainda que seja alguém que tenha cometido um crime. Para isso, existe o processo penal e o direito penal. Bom, a minha fala, já fazendo link com a última asserção que o professor Rômulo muito acertadamente colocou para a gente sobre a banalidade do mal em relação ao jurista, ela começa desde a faculdade de Direito. Eu estou no 10º semestre do curso de Direito, já estou me formando, graças a Deus. Há 3 anos que eu integro o grupo de pesquisa da minha instituição, junto com o professor Menezes, a minha orientadora, a professora Marta Gama, e também sou instrutor de pesquisa no Instituto Federal da Bahia, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do nosso Instituto Federal. E desde o primeiro semestre, uma coisa que eu sempre ouvi, e acredito que todos que são formados em Direito ou que estão em formação também costumam ouvir constantemente, é que nós somos operadores do direito. E aqui nós temos uma expressão, um termo que é extremamente banalizado, que é o fato de nós nos considerarmos e sermos chamados de operador.
E o que é que essa expressão esconde? Esse é até um texto que eu publiquei no Justificando, mostrando a relação entre esses termos, entre essas palavras que passam despercebidas ao longo do curso e que escondem exatamente o mal ali banalizado. Quando nós falamos em operacionalizar o direito, nós estamos falando de uma tarefa mecânica. É uma tarefa mecânica que nos é imposta desde o início da faculdade, no sentido de que, enquanto operador de direito, a nossa tarefa não é refletir sobre a nossa prática, nem sobre o que fazemos, mas simplesmente aplicar aquilo que a lei impõe. A lei que é criada pelo Estado e a lei que se apresenta, e eis um artifício, né, uma astúcia da razão dogmática, para poder retomar aqui uma expressão do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, no sentido de que este mito, esta ficção, acaba ocultando a realidade. O que quero dizer? Quando eu digo que a minha tarefa é operar o direito, que a minha tarefa é aplicar cegamente aquilo que o Estado, que é o criador da lei, impõe, e essa lei se apresenta para mim sempre como neutra, a lei não é neutra. Alguém criou esta lei. E quando nós questionamos a criação da lei, quando nós questionamos exatamente esse artifício que passa despercebido, a resposta que muitos professores nos dão é muito simples. O legislador quis assim. Mas quem é esse legislador? Sempre parte de um pressuposto, e aqui eu gosto de retomar muito essa crítica do professor Lenny Streck, de que o legislador ele é atemporal e universal. Ora, a lei ela não se construiu toda em um determinado tempo e ela não foi dada desde sempre. Ela é recriada. E não é criada por uma pessoa. Então, o legislador não é universal, mas um coletivo de deputados, um coletivo de legisladores que, em determinado tempo histórico, se dispuseram a pensar aquilo. São esses artifícios, são esses mitos, são essas ficções que compõem o imaginário dos juristas. E aqui eu já me utilizo de um conceito do Cornelius Castoriadis, que é a ideia de imaginário. A ideia de que o direito é uma instituição. E como a instituição, assim como a prisão é uma instituição, assim como o manicômio é uma instituição, ele encarna significações imaginárias sociais. Essas significações, pelo menos no campo do direito, elas estão, de certa forma, condensadas naquilo que nós chamamos de dogmática jurídica. A dogmática jurídica, e aqui eu já me filio às lições do professor Luiz Alberto Vará, certamente muitas pessoas no grupo devem conhecer, um professor argentino que se dizia baiano, um leitor de Jorge Amado, talvez melhor do que muitos baianos. Inclusive melhor do que eu, né, que sou baiano e de fato confesso que preciso ler mais Jorge Amado. E retomando a minha fala, né, às vezes eu me perco na minha digressão, mas retomando a minha fala, o professor Luiz Alberto Vará, questionando exatamente a dogmática jurídica, demonstra como esse conjunto de conceitos, como esse conjunto de ficções, como esse conjunto de hábitos, e hábitos no sentido de Bourdieu mesmo, acaba criando, e este é um conceito muito importante, acaba criando um senso comum teórico. Este senso comum teórico é que alimenta a praxis jurídica dos juristas, é que alimenta a praxis jurídica dos profissionais do direito, no sentido de que, neste conjunto, neste arcabouço de significados, neste arcabouço de mitos, de ficções, de abstrações, é que nós nos apegamos na hora de operar o direito, na hora de aplicar o direito. E isso elimina, de maneira muito dramática, um dos questionamentos que o professor Menezes fez, inclusive, isso elimina a possibilidade, também o professor Rômulo, isso elimina a possibilidade de nós refletirmos sobre essa prática. Porque se todas as respostas já estão dadas, nós não temos a possibilidade, nós não temos o campo para poder realizar as perguntas. O senso comum teórico, de certa forma, enclausura as significações jurídicas, enclausura a prática jurídica. E a partir disso é gerada a banalidade do mal. Porque a partir do momento que eu sou um operador do direito, não me interessa o que o direito diz para que eu faça. Eu tenho que ir lá e fazer. Por isso a gente não se assusta, por exemplo, quando um determinado juiz manda que se aciona a polícia para que se realize a reintegração de posse de um latifúndio que seja, para expulsar à força trabalhadores sem terras que estavam ali assentados. E quando questionamos esse jurista por que ele tomou essa decisão, ele diz: a lei determinou assim, não foi eu. Ele se exime de toda a responsabilidade. Quer dizer, é mais um Eichmann. E quando
quantos Eichmanns as nossas faculdades de direito não estão criando? Isso não é de hoje. Desde quando as primeiras faculdades de direito foram criadas no nosso país, e nós estamos falando do período do primeiro reinado, então nós estamos falando de um período imediato após o fim da colônia, elas já foram instituídas pelo Estado como uma forma exatamente de criar pessoas capacitadas para atuar na burocracia estatal. Então, na verdade, as primeiras universidades que surgem em São Paulo, em Olinda, inclusive a Universidade do Largo de São Francisco, né, que dá origem à universidade que integra, né, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito que integra a Universidade de São Paulo. Quando elas são criadas, elas adotam o modelo napoleônico. E qual é o modelo de ensino napoleônico? Muito simples. É exatamente uma dominação do Estado em relação às instituições de ensino para poder profissionalizar um pessoal, para poder profissionalizar pessoas, vamos colocar assim, para atuar na burocracia estatal. Então, quer dizer, desde o início, as nossas faculdades de direito já nascem com o objetivo de doutrinar esses sujeitos. E aqui está uma outra expressão que não falta no vocabulário dos juristas, que é a palavra doutrina. Então, quando nós entramos na faculdade de direito, simplesmente nós não temos condições de pensar o direito, porque dentro da faculdade de direito, a partir desse arcabouço de significados formado pelo senso comum teórico, os professores eles geralmente buscam apenas reproduzir aqueles conceitos, reproduzir aquilo que ele aprendeu. E aqui nós temos uma influência muito forte do positivismo jurídico, e uma obra que muitos devem ter lido, e muitos devem ter lido errado, que é a obra Teoria Pura do Direito, de Kelsen, é que, de fato, fundamenta o modelo de direito, o paradigma jurídico que nós temos hoje vigente, não só nas nossas instituições de ensino, mas também na prática do direito de maneira geral. Na Teoria Pura do Direito, só para, não vou me estender no tempo, mas para poder introduzir, sobretudo aqueles que não leram, Kelsen faz uma distinção elementar, logo no prefácio, uma distinção entre ciência do direito e direito. Para Kelsen, existe uma diferença entre os dois. Uma coisa é o direito, que é um fenômeno social. Outra coisa é a ciência do direito, que tem um objeto específico e, portanto, não está sujeita às mesmas interferências que o direito ordinário. A partir do momento que Kelsen põe esse modelo epistemológico, este modelo dogmático de estudo do direito, ele busca excluir da ciência jurídica tudo aquilo que ele considera como contaminações ideológicas. Então, ele exclui discussões sobre política, ele exclui discussões sobre moral e passa a identificar o direito, tendo como seu objeto a norma. Kelsen, na verdade, propõe um corte axiológico, quer dizer, todas aquelas coisas que podem e interferem no direito não vão interferir na ciência jurídica. E sendo a ciência jurídica o mecanismo, a ferramenta de reflexão sobre o direito, e eu não tenho mais esse aporte de estudá-la ou de problematizá-la a partir da política, a partir de uma visão ideológica, a partir da moral, eu acabo tornando a ciência jurídica sujeita a qualquer ideologia. Se eu não defendo qual caminho eu quero seguir, quer dizer que todos os caminhos são válidos. E isso permite que ideologias perversas se acostem ao direito e que sejam reproduzidas pelos juristas. Os juristas que, a partir do momento que adotam este modelo de pensar o direito, que é este modelo kelseniano, não têm a possibilidade de realizar questionamentos que uma leitura política do direito, que uma leitura sociológica do direito nos permite, porque todas essas interferências Kelsen elimina da ciência jurídica, e nós acatamos todas essas eliminações e aplicamos, não só do ponto de vista de estudo do direito, né, não só no ponto de vista de refletir sobre o direito, mas também na nossa prática jurídica. E aí se encontra a banalidade do mal. A partir do momento que nós assumimos o papel enquanto operadores e não como pensadores do direito, e essa uma proposição que eu fiz no artigo do Justificando, junto com minha orientadora, que nós temos que substituir os termos. Já não somos operadores, somos pensadores do direito. Mas, a partir do momento que nós nos colocamos como operadores do direito, nós eliminamos a possibilidade de refletir e questionar o direito. Nosso papel é aplicar esta lei que supostamente é neutra e que foi criada por um suposto legislador universal e atemporal, como se fosse Deus. Então, o direito, para poder já me encaminhar ao final da minha fala, e essa é uma pergunta que tem atormentado os filósofos e teóricos há muito tempo, né? O que é o direito?
e já já eu vou tentar responder isso, não com minhas palavras, mas com as sábias palavras do professor Roberto Lira Filho. Mas, como eu ia dizendo, o direito que nós temos hoje vigente nas nossas faculdades, e é na faculdade de Direito que se encontram os promotores, é na faculdade de Direito que se encontram os juízes, ou seja, todos aqueles que após a faculdade de Direito seguem carreiras distintas, eles se encontram num ponto comum. Este ponto comum é a faculdade de Direito, portanto é lá que está o paciente zero. Se nós considerarmos que vivemos hoje uma crise no direito, e é esta a conclusão que o professor Roberto Lira Filho chega, né, que o direito está em crise. Então, o ponto central dessa crise é, de fato, o ensino jurídico. E este ensino jurídico encontra-se altamente dogmatizado. E esta dogmática, que está assentada no senso comum teórico, está repleta de ficções, de mitos, ou como diria Alf Ross, de fabulações. E aí o professor Menezes colocou de uma maneira muito pontual acerca da função da prisão, né? E a função da prisão seria, pelo menos é o que nós aprendemos, a pacificação social ou a ordem social. Na verdade, isso são fabulações, são ficções, são abstrações jurídicas que desconectam o direito da realidade. Um exemplo muito simples de como a fabulação funciona. Quando nós questionamos as desigualdades sociais do nosso país, que são extremamente latentes, e nós assistimos isso de maneira muito dramática no campo prisional, toda vez que nós questionamos para um desses juristas formados segundo o padrão dogmático das nossas faculdades de direito, ele diz o seguinte, que não existe desigualdade, porque, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, os juristas se agarram nessa ficção, se agarram nessa fabulação que oculta as discussões, que oculta as tensões sociais. Se todos são iguais perante a lei, então eu não tenho como problematizar as desigualdades sociais, uma vez que a Constituição, uma vez que a lei já resolveu isso. Ou seja, essas ficções, esses mitos, essas fabulações que impregnam o imaginário dos juristas e que nascem exatamente dessa dogmatização do processo de aprendizagem e que estão assentadas nisso que o professor Vará e que eu estou mais uma vez trazendo para vocês, chamado senso comum teórico dos juristas, tem como a principal consequência a banalidade do mal. Meu voto já é seu, obrigado. Tem como grande consequência a banalidade do mal. O que eu quero propor? Que nós assumamos uma posição ativa. O professor Menezes, quando falou da Hannah Arendt, trouxe isso de maneira muito clara, recordando Aristóteles, e eu gosto de recordar Heidegger, quando fala do ser autêntico. Quando ele vai discutir a questão da autenticidade, na autenticidade de ser o tempo, ele fala que o ser autêntico é aquele que se conecta à realidade, que não age de maneira mecanizada. E é interessante citar o Heidegger, porque o Heidegger foi um dos apoiadores do sistema nazista. E aqui, já me aproximando muito mais da discussão proposta pela Hannah Arendt, nós precisamos fazer uma distinção que a Hannah Arendt ela faz no scriptum do livro que o professor Menezes, inclusive na mesma edição que o professor Menezes trouxe a foto, que é o seguinte, existe uma diferença entre inteligência e consciência. Heidegger era extremamente inteligente, Carl Schmitt era extremamente inteligente, todos esses entusiastas do processo nazista eram inteligentes. O que faltava a cada um desses homens inteligentes era exatamente a consciência, era a possibilidade de refletir sobre os seus atos. E essa é a banalidade do mal. A mesma banalidade do mal que se incrusta no direito a partir do momento que nós assumimos o papel de operadores e não de pensadores. Eu trouxe logo na minha fala uma questão que atormentava os filósofos do direito e perguntei, e o que é o direito? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu ousaria dizer que o direito é como o sertão de João Guimarães Rosa. Ao mesmo tempo que ele é do tamanho do mundo, é também um sem lugar, um vai e vem, um ser e não ser. O direito, portanto, quero dizer, é luta. Todos os direitos que nós temos hoje são conquistas históricas, como diria Bobbio, não são dados desde sempre nem para sempre. Precisamos lutar. A lei ela não é neutra, ela esconde interesses de quem a criou. Inclusive, interesses benéficos, interesses que não sejam tão benéficos assim. Portanto, adotar essa atitude reflexiva, adotar essa atitude crítica, é uma maneira de combater a banalidade do mal que, desde as primeiras faculdades de direito, se incrusta e contamina o pensamento jurídico brasileiro, e não só o pensamento jurídico brasileiro, mas o pensamento jurídico de uma maneira geral. A ideia, muito simples, que o Castoriadis coloca quando fala de instituições imaginárias, é que uma instituição imaginária,
uma vez firmada, ela busca se naturalizar, ou seja, ela busca ocultar aquilo que a criou. Ela busca ser colocada de forma absoluta, ou seja, o direito enquanto instituição busca ocultar quem o criou. De onde vem o direito? A instituição imaginária oculta, vem da razão, vem da natureza, vem do legislador universal. A gente não consegue identificar o seu ponto de origem, porque exatamente a instituição ela se naturaliza na sociedade. O nosso papel, enquanto pensadores do direito, é impedir essa naturalização. Ou seja, tudo, retomando aquilo que Castoriadis falou, reinventar essa instituição. A reinvenção de uma instituição só pode ocorrer a partir do pensamento crítico, ou seja, a partir do momento que a gente reflete sobre o senso comum teórico, que a gente consegue perceber essas ficções e desnudar todos esses mitos que se apresentam para a gente. Então, finalizando aqui a minha fala, extremamente sintonizada com o que o professor Menezes falou, extremamente sintonizada com o que o professor Rômulo falou, e mais uma vez retomando aquela pergunta que eu coloquei, respondendo à luz do professor Roberto Lira Filho, o direito não é uma coisa estática, não é uma coisa dada, não é uma coisa parada no tempo. O direito é luta, e uma luta permanente, ou seja, nós teremos que lutar pelo direito todos os dias até o fim das nossas vidas. E é dessa forma que o professor Lênio Streck também tem sido muito combativo, sobretudo nessas questões. Gostaria que eu dissesse isso para vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma para essa discussão tão importante.